Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro O Vendido, do Paul Beatty, publicado pela editora Todavia, com tradução do Rogério Galindo. Imaginem só que um homem negro chamado Eu viola a emenda da Constituição norte-americana que proíbe a escravatura. E já na Suprema Corte, então, ele passa a ser julgado pelo processo que fica conhecido como Eu contra os Estados Unidos da América e decide então relatar os fatos que o levaram até ali. A primeira frase do protagonista já estampa sem rodeios o caráter primordialmente ácido da sua narrativa. A primeira frase é a seguinte, foi ela que me deixou maluca para conhecer esse livro. Tá escrito aqui atrás. Pode ser difícil de acreditar vindo de um negro, mas eu nunca roubei nada. Essa então é a premissa no mínimo ousada do livro Vendido, que é uma das primeiras publicações da tão querida por mim editora Todavia. Então, nascido na cidade de Dickens, Eu, que é o protagonista do livro, é filho de um cientista social negro que é conhecido ali na cidade como o encantador de crioulos e o pai toma o filho como cobaia de experimentos sociais insanos. Esses experimentos têm por fim ilustrar as relações de racismo que ainda imperam sobre os Estados Unidos. Esse sociólogo vai acabar morrendo em um confronto policial de uma maneira bem irônica, como parece que é tudo aqui nesse livro. Mas antes disso, ele tinha como missão de vida, assim, apaziguar conflitos externos e internos dos seus vizinhos, em grande parte negros, a maioria deles, quase todos negros, poupando muitos deles do suicídio, por exemplo, e contribuindo ativamente em debates sobre as questões de raça daquele lugar dos Estados Unidos da América como um todo, mas principalmente sobre os problemas enfrentados pela comunidade local em decorrência da desigualdade racial norte-americana. Depois que o pai é morto, então, espera-se que Eu, que é um fracasso como experimento social, diga-se de passagem, espera-se que ele se aproprie da função paterna à frente das questões de raça que pertinentes a essa cidadezinha que é majoritariamente negra. Em certa medida, o protagonista vai de fato admitir o ofício do pai enquanto pensador da causa negra, mas de uma maneira no mínimo inusitada. O que ele vai fazer é aceitar para si um escravo negro e reinstaurar a segregação racial em Dickens. Então vocês imaginem só que um negro decide reinstaurar em sua cidade a segregação racial. Bom, então a brecha para esse apartheid às avessas, essa espécie de apartheid às avessas, dessa vez instituído por um negro, né, por isso às avessas, surge quando Dickens, que é a cidade deles, corre o risco de desaparecer do mapa, deixar de existir enquanto cidade. A extinção desse local, que é assentido por grande parcela da população, dos seus habitantes, como um traço fundamental e inerente às suas identidades, ou seja, perder esse local seria como perder um pedaço de si. Essa extinção, então, nada mais é do que mais um tipo de agressão tácita, velada, meio sutil, assim, contra a população negra que ali vive. Então é mais um golpe social contra os negros que eles vão ter que enfrentar ali. E é diante desse golpe que ele vai achar o caminho para reinstaurar a segregação racial. Essa é a solução encontrada por ele diante dessa possibilidade de extinção da cidade. A solução que o Eu encontra é literalmente traçar uma linha, literal assim, uma linha branca, que compreende o distrito e instaurar uma secessão em relação aos brancos. Ele vai reinstaurar então um apartheid. Esse movimento de separação, que vai se iniciar dentro de um ônibus de uma maneira até inesperada, assim, mais ou menos, não é uma coisa muito pensada por ele, mas que vai começar, vai ter como primeiro teste um ônibus
vai passar a vigorar na escola local e depois no comércio, até se estender por todo o território da cidade, vai ser suficiente para que a região recupere a atenção que tinha sido negada pelas autoridades. Então, de repente, a partir dessa reinstauração da segregação racial, Dickens, que era uma cidadezinha tão insignificante que estava prestes a desaparecer, passa a ter a atenção que deveria receber antes disso. Por quê? Uma vez que essa segregação afeta o funcionamento regular do cotidiano dos brancos, ou seja, os brancos vão passar a ser proibidos em determinados espaços, por exemplo. E uma vez que isso acontece, uma vez também que essa segregação passa a destoar dos conformes da nação como um todo, esse sistema de segmentação racial vai lhe conferir certa relevância em relação ao restante do país, culminando então no processo que inicia o livro, aquele processo Eu contra os Estados Unidos da América. Na intenção então de desmascarar as condições marginais ou marginalizadas dos negros, principalmente, maiormente nos Estados Unidos, é ali que ele vai se focar. O autor ele vai se valer então incessantemente da própria cultura norte-americana como testemunha do preconceito que é latente no país. E isso pode distanciar significativamente aqueles leitores que não estejam familiarizados ou em contato frequente com a cultura dos Estados Unidos. Por exemplo, isso foi para mim um problema em relação ao livro, porque muitas vezes eu me senti um pouco perdida com as referências que o autor fazia, por desconhecer mesmo alguns traços da cultura norte-americana, algumas referências da cultura dos Estados Unidos. Isso me incomodou um pouco, mas eu diria que essa é a única ressalva a ser feita em relação ao vendido. Então, das referências principais aqui do livro que ele vai recuperar, ele vai começar pelo Romney Jenkins, que é um dos habitantes da cidade e que é um ex-ator que foi o único negro do elenco da série norte-americana, acho que dos anos 70 ou anterior a isso, Os Batutinhas. Então, esse Romney Jenkins supostamente seria o único ator negro dessa série e que estava tão acostumado a interpretar papéis que reforçavam o estereótipo negro o estereótipo do negro subserviente, do negro inferior, sempre inferior a alguém, que ele vai precisar da condição de escravo para se sentir e se manter vivo ou pertencente a algum grupo. Então, essa subserviência é tão naturalizada na cabeça dele, já é algo tão tido como constituinte dele, que ele não vai conseguir existir de outro modo. Ele vai implorar praticamente para ser escravo. E aqui na página 146 tem um trecho, eu acho interessante ler alguns trechos da prosa do autor para vocês, porque é uma prosa realmente muito ácida, então é interessante ter contato com ela de alguma maneira antes de pegar o livro. Então, na página 146, ele vai dizer o seguinte: seja como for, imagino que a mariposa preta tivesse a mesma expressão de Romney, aquele semblante subserviente inerente a todos os lepidópteros e humanos negros. Aquela resposta involuntária ávida por agradar, disparada sempre que alguém se aproxima numa loja e pergunta: você trabalha aqui? A expressão que mantém no rosto a cada segundo no trabalho, exceto quando está no banheiro. O rosto virado em direção ao branco que passa por ali e que te dá um tapinha paternalista no ombro e diz: você está se saindo bem, continue assim. A expressão que finge atestar que o sujeito mais preparado ficou com a promoção, mesmo que tanto você quanto eles saibam lá no fundo que você é o cara mais preparado e que o melhor cara de todos é a mulher do segundo andar. Outro personagem, que é o Foy Cheshire, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um personagem que pretende realizar alterações em obras literárias de língua inglesa que abordam o povo negro de modo ofensivo. Então ele quer alterar essas ofensas, ele propõe mudanças politicamente respeitosas em livros como Grandes Esperanças, Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer, O Apanhador no Campo de Centeio, O Grande Gatsby. Então ele vai se valer dessas referências e quer mudá-las. E o protagonista, que é o Eu, ele é bem, em relação a isso, ele é totalmente contra, ele vai falar de uma maneira muito combativa
o seguinte: por que culpar Mark Twain por você não ter coragem e paciência para explicar a seus netos que a palavra crioulo existe e que durante a vida superprotegida deles é possível que algum dia sejam chamados de crioulos, ou pior ainda, que se dignem a chamar alguém assim? Ninguém jamais vai se referir a eles como pequenos eufemismos negros. Portanto, bem-vindo ao léxico americano, crioulo. Essa é a diferença entre a maior parte dos povos oprimidos do mundo e os negros norte-americanos. Eles prometem jamais esquecer, e nós queremos que tudo seja expurgado do nosso histórico, posto num envelope fechado e enviado para a eternidade. Queremos que alguém como Foy Cheshire nos defenda perante o mundo com instruções para que o júri desconsidere séculos de ridicularização e estereótipos e que finja que os desolados crioulos diante deles estão começando do zero. E, principalmente entre as referências, a música é resgatada a todo tempo como um terreno muito profícuo ao levantamento de reflexões sobre a condição negra nos Estados Unidos. A partir das referências trazidas pelo autor ao livro, a Todavia mesmo fez um post no site deles, levantando grande parte dessas referências, de modo a fazer a gente questionar a condição negra ali nos Estados Unidos da América. Isso é bem interessante, esse uso da música, apesar de eu também não ser grande conhecedora da música, sobretudo a música norte-americana, mas mesmo assim a mensagem que ele passa através dela é fenomenal. O fato é que a cultura norte-americana está impregnada pela desigualdade racial em suas mais diversas manifestações e de um modo tão naturalizado, tão pernicioso, que o espectro de uma divisão de negros e brancos acaba por unir e fortalecer Dickens ao invés de separar. Vai unir e fortalecer Dickens e seus habitantes, por mais paradoxal que pareça essa relação. E ainda que não haja nada de divertido na segregação racial, pelo amor de Deus, esse romance é carregado de humor, gente. É um humor assim constante a todo momento e que pra mim é certamente a característica mais forte da narrativa, esse humor que o autor imprime aqui. Mas o que o autor faz com esse humor não é zombar das causas negras, mas sim ironizar, escancarar, esbugalhar através do cômico essa costumeira naturalização do racismo. Especialmente no que diz respeito aos hábitos norte-americanos. Como eu falei, o livro vai girar em torno dos Estados Unidos. Isso é muito claro, muito focado ali naquela região. Mas, naturalmente, nós como leitores podemos estender esse olhar crítico até para o Brasil, né? Onde o racismo também se faz ainda tão presente. Mas, enfim, essa risibilidade tóxica, a sensação que tem é que ela é tóxica mesmo, e que vai permear cada parágrafo de O Vendido, escancara essa hostilidade do povo que está habituado a escamotear essa discriminação. Então, esse livro que foi vencedor do Man Booker Prize em 2016, se eu não me engano, o Paul esteve aqui no Brasil na Flip, eu até peguei um autógrafo, inclusive a mesa dele foi com outro autor ganhador do Man Booker Prize, também um autor negro que escreveu o livro 7 Histórias de Breves Assassinatos, que está na minha lista de desejados da Amazon há um tempão, porque eu quero muito ler, porque eu fiquei super interessada a partir dessa mesa. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem a mesa, caso tenham interesse, porque foi uma mesa muito bacana. Mas então ele ganhou o Man Booker Prize em 2016, e aqui tudo se revela, gente, nada se esconde. E essa audácia do autor é uma espécie de ultraje, né? A grande parte dos leitores que vai se reconhecer de uma maneira ou de outra, ou vai reconhecer em episódios do livro muitas das suas ações, conscientes ou não, que perpetuam, que acabam perpetuando, ajudando a perpetuar essas distinções raciais, o racismo. Não por acaso, o próprio autor afirmou em uma entrevista que ele deu à Folha, eu acho, vou deixar o link aí embaixo, que o livro não é para todo mundo e que não foi feito para ser. Então ele incomoda mesmo, isso acontece porque ele vai expor sem qualquer tipo de pudor as fronteiras que existem entre eu e o outro, que nem sempre são respeitadas, ou nem sempre são enxergadas, e que determinam
assim, inevitavelmente as relações interpessoais. E ele vai mostrar também que essas fronteiras, elas são ainda mais salientes, ainda mais visíveis e palpáveis quando as relações se dão entre brancos e negros, ou entre o branco privilegiado e o negro negligenciado. Então, e sobre essa relação do eu e o outro, tem uma matéria, acho que é pra Folha também, do autor Bernardo Carvalho, justamente, em que ele vai falar justamente sobre essa questão do eu e o outro aqui no Vendido. Ele vai destrinchar esse papel fundamental do outro na narrativa, e eu vou deixar o link embaixo porque realmente é um texto bem... Eu diria que profunda, assim, é uma análise bem profunda em pouco espaço que o Bernardo Carvalho desenvolveu, achei bem bacana. Enfim, existem traços paradoxais, então, que o livro toca, que o livro levanta, e juntamente é uma temática polêmica ou polemizada, porque está sempre deixado de lado e aqui vai vir à tona. Elas vão tornar, esses traços e essa temática vão fazer com que o Vendido seja uma leitura difícil na medida em que propõe uma diversão questionável, porque a gente vai rir às vezes. Eu não tive, várias pessoas disseram que tiveram assim ataques de riso e tudo mais. Não, assim, isso não aconteceu comigo, talvez porque eu não tenha compreendido muitas das referências, mas enfim. Existe aqui uma diversão questionável, existe uma sagacidade e um humor de natureza duvidosa. E o que eles estão fazendo aqui é justamente escancarar um racismo que se pretende oculto, mas que todo mundo sabe que existe. E que nessa sua almejada passividade ou pretensa inexistência, não deixa de existir e de afetar brutalmente o outro. De atingir, de influenciar brutalmente o outro, que nesse caso seria o negro. Mas esses papéis vão ser trocados aqui o tempo inteiro com essa ideia de um negro que tem um escravo negro, ou de um negro que instaura uma segregação racial. É justamente com esses limites entre eu e o outro que o Poe vai brincar aqui, jogar de uma maneira bem perigosa e nada medrosa. Então, assim, essa leitura vai gerar risos, mas também vai gerar desconforto, vai gerar constrangimento e vai gerar nervoso, porque vai revelar repetidamente, não é nada gradativo, é de um... Gente, a primeira frase do livro já revela certa perversão que disfarçadamente constitui o leitor. A gente se reconhece aqui, ou como vítima ou como algoz. Por mais que o Poe afirme ter sido completamente despretensioso na escrita desse livro e afirmar também que não pretendia fazer com que nenhum leitor sentisse arrependimento pelo modo como age em relação ao outro, nem dotá-lo de uma supraconsciência acerca dos seus próprios defeitos e virtudes, o fato é que esse livro incomoda sim, faz pensar sim, e mais do que isso eu diria que hoje ele é um livro necessário. Então, se você tem interesse em lê-lo, você pode comprar esse livro através do meu link da Amazon que está aí embaixo, e desse modo você me ajuda sem gastar nada mais por isso. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, eu quero com certeza conhecer mais trabalhos do Poe, e a editora Todavia está de parabéns no seu catálogo por conseguir ter o tino para capturar esse tipo de obra, que realmente é bem interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo se você já leu ou tem vontade de ler O Vendido, e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui, e acompanhe também o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!